Graça e paz, que Deus abençoe aí o seu dia. Esse quem vos fala, que é o Pastor Jacos. Eu já quero aqui aproveitar o momento, pedir a você, se inscreve lá no meu canal, compartilha esse vídeo aí com mais pessoas, para que as pessoas venham ouvir aí a mensagem do Senhor e ser agraciada por Deus. Bom, sem mais delongas, hoje eu tenho uma palavra aqui de Deus para o seu coração, palavra abençoada. E a palavra que eu quero deixar hoje aqui se encontra no Evangelho de Mateus, no capítulo 5, que fala ali sobre as bem-aventuranças, quando Jesus ele está pregando ali no Sermão da Montanha. Então, vamos direto ao ponto. A Bíblia Sagrada na mão. Estou aqui fazendo esse vídeo, estou na rua hoje, tempinho chuvoso, mas tá gostoso aqui, viu? Muito bom. Mateus capítulo 5 diz assim: Jesus, vendo a multidão, subiu a um monte, assentou-se e aproximaram-se dele os seus discípulos. E abrindo a sua boca, ensinava, dizendo: Bem-aventurado os pobres de espírito, porque deles é o reino dos céus. Bem-aventurados os que choram, porque serão consolados. Bem-aventurados os mansos, porque eles herdarão a terra. Bem-aventurados os que têm fome e sede de justiça, porque eles serão fartos. Bem-aventurados os misericordiosos, porque eles alcançarão a misericórdia. Bem-aventurados os limpos de coração, porque eles verão a Deus. Bem-aventurados os pacificadores, porque serão chamados filhos de Deus. Filhos de Deus. Bem-aventurados os que sofrem perseguição por causa da justiça, porque dele é o reino dos céus. Bem-aventurados sois vós, quando vos injuriarem e perseguirem, mentirem, e mentindo dizerem todo mal contra vós, por minha causa. Texto maravilhoso. Aqui Jesus ele está pregando para a multidão. Esse sermão é um dos sermões mais conhecidos dentro das escrituras sagradas, nesse contexto religioso. E aqui nós vemos Jesus enumerando ou até mesmo listando sobre as bem-aventuranças. Ele começa o seu sermão falando de pobres de espírito. Mas, na verdade, quando Jesus fala sobre as bem-aventuranças, ele está falando o quê? Sobre feliz aquele ou aquela que tem essas virtudes. Porque isso aqui são virtudes que todo cristão tem, ou pelo menos deveria ter. E é importante ressaltar que Jesus ele vai enumerar aqui pelo menos de 8 a 9 bem-aventuranças. Ele começa falando sobre os pobres de espírito. Jesus vai dizer que felizes são os pobres de espírito. Deles é o reino dos céus. É interessante que, se a gente for analisar essa palavra pobre de espírito no seu original, no grego, da qual foi escrita, é uma palavra que tem por nome Makarios. Makarios. Os gregos, eles faziam distinção dos pobres e os pobres de espírito. Aqui não está, Jesus aqui ele não está falando de pobreza material, ou seja, a falta de recurso, não. Ele está falando de pobre de espírito. Ou seja, dá a entender
que esses pobres de espírito são aquelas pessoas o que aquebrantada, né? Aquelas pessoas que têm um aquebrantamento que vai além do metafísico, né? Vai além da física, que Jesus está falando de coisas profundas. E Jesus ele disse o seguinte, que os pobres de espírito dele é o reino de Deus. Isso é muito interessante. Bem-aventurado os que choram, porque eles serão consolados. Outra coisa importante, quem são esses que choram? Esse choro aqui que Jesus está falando não é o choro que as pessoas estão passando uma prova, uma situação difícil, e de repente ela entra ali num estado emocional, até mesmo de, quem sabe, depressão. Não é isso, tá? Esse choro é um choro que tem mais a ver também de reconhecer que sem Jesus nós não somos absolutamente nada. É importante destacar também que, certa feita, o Senhor Jesus ele vai dizer lá no Evangelho de João, olha, sem mim nada podereis fazer. Então, quando alguém se prostra diante de Deus, quando alguém chega diante do Senhor, e esse alguém, ele se derrama, né? O Senhor, ele com certeza se agrada. E Jesus ele vai falar que os que choram, eles serão consolados, né? Ou seja, felizes. A gente sabe que o Espírito Santo ele é o Consolador. Ele foi enviado para nos consolar. Bem-aventurados os mansos, porque eles herdarão a terra. Essa é uma característica única do salvo, né? Mansidão. Então isso é um fruto do Espírito. Só quem condiciona o homem a ter essa mansidão é o Espírito Santo, porque quando o Espírito Santo ele vem sobre a vida da pessoa, com certeza o Senhor fará ali uma transformação, e um dos frutos do Espírito Santo é a mansidão. Agora, é importante também falar que quando Cristo fala que os mansos herdarão a terra, aí vem a seguinte pergunta, mas que terra que Jesus está falando? Né? Aqui nós podemos entender de duas formas. Num primeiro momento, Jesus está falando ali, literalmente falando da questão do habitar em segurança, né? Ali na região de Israel, tá? Apesar que aqui Jesus, nesse contexto aqui, Jesus não está especificando que terra que é essa, ok? Mas aqui nós podemos entender que os mansos eles serão bem-sucedidos ali no território onde a pessoa ela habita, né? E num segundo momento a gente pode entender também essa terra aqui como algo relacionado ao reino de Deus. Lembrando que Jesus, né, muitos de seus ensinamentos está voltado não apenas para questões terrenas, mas também questão relacionada ao reino de Deus e ao futuro da humanidade, tá bom? Bem-aventurados que têm fome e sede de justiça, porque eles serão fartos. Eu não vou pontuar isso aqui, porque o tempo é curto, mas eu quero fazer questão aqui de ressaltar o versículo 8 e o 9, por assim dizer, que diz assim:
Bem-aventurados os limpos de coração, porque eles verão a Deus. Quem são esses limpos de coração? Esses limpos de coração são aquelas pessoas que têm uma vida íntegra, uma vida ilibada diante do Senhor. Ou seja, onde não há dolo, onde não há nenhum tipo de rapina ou mancha. O cristão, ele precisa entender essas grandes verdades de Jesus Cristo, porque, infelizmente, o mundo que a gente vive é um mundo que foi e continua sendo afetado pelo o pecado da raça humana, tá? Então, o pecado, ele trouxe sequelas gravíssimas na vida das pessoas. E só quem pode consertar, só quem pode melhorar o ser humano é Jesus Cristo. Para isso, a pessoa ela tem que crer, ela tem que aceitar o Senhor, aceitar a transformação de Cristo. Então, meu irmão, esse limpo de coração, como diz o salmista Davi, Senhor, quem subirá a teu santo monte? E ele vai responder aqueles que são limpos de mão e puro de coração, ou seja, o cristão tem que estar com o coração limpo, né? O coração puro. Ele não pode ter raiva, ódio, esse sentimento. Infelizmente, a gente vive o quê? Em um mundo onde o ódio tem se dissimulado de uma tal maneira que hoje as pessoas elas perderam, né, o senso de amor, de compaixão. Mas Jesus ele nos alerta para que nós não venhamos ir por este mesmo caminho, mas que possamos ser o sal da terra e a luz do mundo. Porque o sal da terra, o sal, ele era um dos, naqueles dias, nos dias de Jesus, o sal ele era muito utilizado. Só que o sal, ele, por ser um produto comercial, já naquela época, tinha muito valor. Só que tinha algumas situações que o sal ele se tornava agora não sai a palavra, meu Deus. Não servia, né? Ou seja, não atendia às demandas. E quando isso acontecia, era quando o sal ele se tornava insípido. Aí Jesus ele fala o seguinte: se o sal se tornar insípido, não serve para mais nada, a não ser para ser pisada pelos homens. Nos tempos de Jesus, quando o sal ele se estragava, quando o sal estragava, por assim dizer, o que eles faziam? Eles pegavam sal e espalhava pelo caminho, né? Principalmente ali em Jerusalém, para que as pessoas pisassem em cima do sal. E por isso que vem essa ideia, né? Jesus ele fala: se o sal perdeu o seu valor, não serve para mais nada, a não ser para ser pisado pelos homens, porque isso era o contexto, né, naquele momento. Então, meus irmãos, tá aí esse vídeo. Que Deus te abençoe nessa tarde, que o Senhor te fortaleça em nome do Senhor Jesus, tá bom? Não se esquece de se inscrever aí no meu canal, dar aquele like abençoado, ativar o sininho. Mas eu quero nessa tarde fazer uma oração pela sua vida, em nome do Senhor Jesus, que Deus venha te abençoar. Esse texto é um texto maravilhoso que fala sobre as bem-aventuranças de Cristo. E aqui resume as escrituras, tá? O cristão ele precisa ter essas virtudes, essas qualidades, tá bom? Deus abençoe, te fortaleça aí em nome de Jesus. Curve aí a sua cabeça onde você estiver e vamos falar com Deus. Não se esqueça de compartilhar esse vídeo para mais alguém ser abençoado
por Deus. Oremos ao Senhor. Bendito Deus e eterno Pai, Senhor, aqui estamos diante de Ti, da Tua presença. Senhor, eu quero apresentar a vida dessa pessoa nas Tuas mãos, vida desse homem, dessa mulher, desse jovem. Que o Senhor venha abençoar, que o Senhor venha livrar de todos os males, em nome de Jesus Cristo. Amém. Que o Senhor te abençoe e te guarde, em nome de Jesus. Até o próximo vídeo.